Boa noite, gente. Nós estamos falando hoje do terceiro grupo de estudos, Reformulações Socio-Urbanísticas no Rio de Janeiro, que é composto pelos integrantes Fernanda, Isabela, Júlia, Kendra, Lucas e Luiz Felipe. Então, podem começar. Passa, por favor, Fernanda. Obrigado. Bom, essa é uma apresentação que se fundamenta a pensar o direito à cidade e especificidades referentes ao caso do Rio de Janeiro, como o título sugere. E, para tanto, a gente vai começar por um panorama histórico, um panorama conceitual, sobretudo, para, no final da apresentação, de fato, se engajar no caso que a gente quer pensar. E esse passeio começa com o texto Direito à Cidade, do autor David Harvey. Ele é um autor marxista e isso não é uma mera apresentação, esse teor é muito claro durante a leitura do texto e, portanto, a sequência imediata da minha fala vai se fundamentar nesses pressupostos. No primeiro momento, o Harvey posiciona na contemporaneidade uma primazia dos direitos associados à propriedade e o lucro, dois aspectos centrais da ordem capitalista, como acima de direitos humanos de maneira mais ampla. E a grande inovação nesse sentido é posicionar o direito à cidade, ou seja, o direito de não só fazer parte de uma cidade em plenitude, mas de influenciar o caminho que essa cidade segue, como precisamente um direito humano, que nesse momento estaria sendo sobrepujado por essas dinâmicas. A lógica, portanto, e aqui o Harvey cita um autor chamado Robert Park, é de que a cidade é a tentativa mais bem-sucedida do homem de reconstruir o mundo em que vive o mais próximo do seu desejo. Há uma espécie de co-constituição entre o ser humano, que constrói a cidade, e a cidade que constrói o ser humano, uma vez que nós vivemos nesses espaços. Essa lógica faz com que a cidade não possa, de forma alguma, ser separada de laços sociais, relações com a natureza, estilos de vida, tecnologias, valores e por aí vai. Portanto, a lógica de poder influenciar a cidade é poder influenciar a própria vida. Em certo sentido, ele se aproxima nessa concepção da própria lógica de liberdade, influenciando o espaço em que nós habitamos. Esse direito é um direito individual, sim, mas ele é, antes disso, coletivo, porque é a coletividade da sociedade que vai influenciar exatamente nessa mudança. E a lógica do capitalismo, dentro desse contexto, é de que há uma necessidade perpétua de encontrar terreno lucrativo para a expansão produtiva do sistema, que, obviamente, se alimenta do lucro, se alimenta da produção. Para isso, e podemos ir para o próximo slide, o Harvey vai mostrar dois casos bastante especiais e que mostram, ilustram esses pontos. Pode ir adiante, não sei se... Valeu. O primeiro deles é a Reforma Haussmann, a minha pronúncia certamente está errada, que aconteceu em Paris. O contexto é do Segundo Império, ou seja, Napoleão caiu, é instaurada a República, e o sobrinho do Napoleão, que também se chama Napoleão, eventualmente se torna imperador. Os franceses são muito criativos com o nome, basta ver a quantidade de Luís que tem como rei. Mas em 1848, a Europa vivia uma crise absurda, tremenda, e essa crise passava por um aspecto de capital, um capital excedente que precisava ser colocado em algum lugar para a máquina capitalista se retroalimentar, e de desemprego. E o Napoleão, não o nosso Napoleão conhecido, o sobrinho dele, que era o que estava no poder, criou um amplo projeto de infraestrutura que tinha impactos diretos na cidade. E ele contratou para isso um planejador, o Haussmann, né, Eugene Haussmann, enfim, e ele encarregou obras públicas na cidade de Paris, deixando ela na configuração que hoje nós conhecemos e que a imagem demonstra. Isso começou em 1853. O grande ponto aqui é que, para construir essa lógica, foi necessária a criação de uma série de instituições financeiras para suportarem justamente esses aspectos que iriam ser criados, suportando, portanto, a urbanização. O subúrbio foi anexado, a vizinhança foi redesenhada, e isso transformou não só o espaço urbano, e esse é um pouco o ponto, né, do que vem sendo falado, mas criou uma nova forma de vida, tanto a nível pessoal quanto a nível urbano. É a partir daí que Paris se torna a cidade das luzes e coisas do tipo. Mas o sistema de crédito que foi criado quebrou. Isso gerou uma recessão tremenda e esses impactos também são importantes para o que a gente vai falar já já. Pode ir adiante, por favor, para o próximo slide, porque ele nos leva para o segundo caso, e que tem muito a ver com o primeiro, que aconteceu nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York. Na década de 40, a gente está pensando ainda na Segunda Guerra Mundial,
esse excedente de capital que precisava ser colocado estava no esforço de guerra. Então, tudo bem, né? A gente tem capital, a gente está financiando uma guerra mundial, então tudo bem. Mas a preocupação era com o pós-guerra, para onde esse dinheiro vai. E uma das razões, um dos destinos para onde esse dinheiro foi exatamente a cidade de Nova York. Foi publicado uma avaliação sobre a reforma de Paris em um periódico estadunidense, e um cara chamado Robert Moses se inspirou nele, né, é o Houseman que come hambúrguer no café da manhã, por ele ser dos Estados Unidos, fez em Nova York o que tinha sido feito em Paris. Ele fez uma reforma profunda na cidade, reforma infraestrutural, reforma urbana, transformando também a cidade em termos não só físicos, mais uma vez, mas gerando uma série de novas formas de vida, gerando novos produtos domésticos, refrigeradores, ar-condicionado e por aí vai. E toda uma nova lógica de, por exemplo, propagar a ideia de que as pessoas têm que ter uma casa própria. E isso tem a ver muito com a defesa da propriedade. E isso tem um impacto político, porque a propriedade se torna um direito substancialmente importante. Isso, o Harvey diz, aproxima boa parte da camada populacional dos movimentos conservadores. Esse projeto absorveu capital excedente, mas ele também, eventualmente, gerou problemas. E a grande questão habitacional ela pode ser pensada recentemente. Então, o próximo slide mostra isso de maneira muito clara, chegando aqui para o fim da minha parte. Na atualidade, o que a gente tem é o capitalismo numa fase global, substancialmente global. E essa fase global faz com que novas instituições, mais uma vez, tenham que ser criadas, novos arranjos financeiros para gerar crédito sejam colocados e, sobretudo, isso gerou o que a gente conhece pela crise de 2008, uma crise que teve o meio habitacional, ou seja, a cidade, como um aspecto central na sua lógica. Essas implicações foram, sobretudo, majoritárias para a população de baixa renda. E isso, obviamente, tem um impacto muito grande, porque essas pessoas não são capazes de influenciar a construção da cidade, nos termos que a gente vem colocando, e são os mais afetados por esses efeitos. Para fechar, para caminhar de fato para o fim, que eu estou me estendendo bastante, uma das dinâmicas que são características da contemporaneidade são a transformação da vida enquanto mercadoria. A vida urbana se torna uma mercadoria, assim como a própria cidade o é. E isso gera uma onda de consumismo, de turismo, indústria da cultura, o que uma autora, uma socióloga chamada Sharon Zucking vai chamar de pacificação pelo cappuccino, por isso a imagem da direita. Essa é a lógica que está colocada no mundo atual e que, sobretudo, é muito desigual, como a gente bem sabe. Então, a dinâmica aqui colocada é que as formas espaciais da cidade são modificadas por um grupo que detém esse poder, a revelia de grupos que não têm essa capacidade e que são os mais afetados quando esse ciclo de crescimento e de produção de excedente entra em choque. E essas dinâmicas precisam ser guardadas para as fases seguintes dessa apresentação, mas a minha parte eu aqui encerro. Obrigado. Boa noite, gente. Então, continuando aqui a apresentação, eu vou falar sobre a industrialização e a problemática urbana na perspectiva do livro Direito à Cidade, né, do autor Henri Lefebvre, que foi um filósofo marxista, sociólogo francês. E aí a Isa e o Lucas também vão falar das ideias desse autor mais para frente na apresentação. O autor, ele fala sobre a problemática urbana, né? E para ele, o ponto de partida para essa discussão dessa problemática é a industrialização, porque esse processo gerou diversas transformações na sociedade e é a industrialização que caracteriza a sociedade moderna. Então, o autor ele fala sobre o indutor e o induzido, né? O indutor é a industrialização, porque a industrialização ela incitou, ela induziu justamente a problemática do urbano, que seria o induzido. Então, esses dois conceitos, eles estão diretamente relacionados. A passagem do capitalismo comercial, bancário, de produção artesanal, para a produção industrial e para o capitalismo concorrencial, gerou uma crise gigantesca, inclusive na questão da urbanização. Pode passar, por favor. E aí a gente entra com o conceito de cidade, né? A industrialização, ela gerou a problemática urbana, mas muito antes dela, já existiam as cidades, já existiam criações urbanas. Então, como exemplo, a gente tem a cidade medieval, inserida em relações feudais, e a cidade arcaica, grega ou romana, ligada à posse de escravos. Então, no fim da Idade Média, prosperava nas cidades o artesanato, já se acumulavam riquezas, havia a criação de conhecimentos, a criação de obras arquitetônicas, obras de arte. E aí é legal falar que a cidade ela tem especificidades.
ela sempre teve relações com a sociedade no seu conjunto. Então, a cidade ela tem relação direta com a composição, com o funcionamento, com a história da sociedade. A cidade ela muda quando muda a sociedade no seu conjunto, e então ela depende das relações diretas entre as pessoas e entre os grupos que compõem a sociedade. Aí, a partir disso, é importante a gente entender as definições do autor que vão diferenciar a questão da cidade e do urbano. A cidade é realidade presente, imediata, ela é arquitetônica e é um dado prático sensível, ou seja, a cidade ela é capaz de interpretar a realidade sócio-histórica. E o urbano é a realidade social, que é composta de relações, né, a serem concebidas, que são construídas ou reconstruídas pelo pensamento. Então, resumidamente, a cidade ela é a base para o urbano acontecer. A cidade é como se fosse um instrumento concreto para colocar o urbano em prática. E aí a cidade passa a apresentar certas características com esse advento, né, da industrialização. Pode passar, por favor. E aí a gente consegue perceber que aconteceram dois movimentos. O primeiro deles é que a indústria nascente tendeu a se implantar, né, fora das cidades, e o segundo movimento, a indústria se aproximando dos centros urbanos. Então, antes, a indústria ela se instalava perto de fontes de energia, de meio de transporte, de matéria-prima, de reserva de mão de obra. E aí, com o tempo, a cidade ela passa a ser vista como uma espécie de fábrica, porque ela permitia, né, assim como as fábricas, a concentração dos meios de produção num pequeno espaço, num espaço concentrado, o que facilitaria a burguesia. E é por isso que a indústria vai se aproximar dos centros urbanos. E aí, eu acredito que esse seja o ponto-chave para a gente poder entender o argumento do autor nesse capítulo, porque ele fala o seguinte: onde pré-existe uma rede de cidades antigas, a indústria a toma de assalto. Então, o que aconteceu foi que a indústria ela tomou as cidades. As cidades se transformaram para atender aos interesses da indústria e de uma classe específica, né, que é a burguesia. E essa é a problemática urbana, né, que o autor tanto fala, né, no texto dele, no livro dele, e que eu citei no início da apresentação. Porque a cidade, antes, na Idade Média, por exemplo, ela era caracterizada por diversas questões, pelo lazer, por obras arquitetônicas, obras de arte, por conhecimentos. E a sociedade pertencia, né, e criava as cidades. E aí, esse termo criava, né, eu digo criar porque para o autor, a cidade é considerada uma obra, e por isso ela deve ser criada, deve ser moldada. Aí pode mudar, por favor. Aí, nesse contexto, né, de cidade como obra, tem esse trecho que eu achei importante, que ele fala: a cidade é obra a ser associada mais com a obra de arte do que com um simples produto material, já que é uma produção e reprodução de seres humanos por seres humanos. Então, a cidade ela deve ter o valor de uso e não o valor de troca, né, segundo o autor. E aí, como exemplo de valor de uso, a gente tem as lutas de certas classes ou grupos que reforçam o sentimento de pertencimento à cidade. Então, os confrontos políticos, né, eles têm a cidade como uma arena, uma espécie de arena. Quando o proletariado ele passa a ser explorado, o autor vai dizer que a capacidade criadora dele, né, de pertencer à cidade, ela desaparece. E aí a sua capacidade de agir, de pertencer, né, acaba. E como consequência dessa perda do valor da cidade, a gente tem a suburbanização. Como a industrialização ela toma a cidade, existem casos que o proletariado vai para as periferias, né, na maioria das vezes em situações inadequadas, justamente porque é retirado da população o direito a pertencer à cidade. Eu achei bastante interessante a gente trazer essas ideias, né, porque mesmo que seja de um período mais antigo, a gente pode trazer bastante relação com a atualidade, né, porque a cidade ela continua sendo tomada por empresas, por essa lógica de trabalho, por essa lógica do capitalismo em geral. E a questão da suburbanização, ela continua a existir, inclusive no Rio de Janeiro, com as favelas. Então, sim, assim, se a sociedade ela está inserida num sistema capitalista que valoriza a produtividade e o trabalho, a cidade vai ser tomada por isso, vai ser tomada por essa ideia. É basicamente isso. Obrigada.
Dando continuidade aqui, o que a gente está... Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, né? Beleza. O que a gente vem trabalhando, tem um conceito que pode ser entendido como empresariamento urbano, ou também existem outros nomes para tratar disso, como empreendedorismo urbano e outras coisas. Como se dá esse empresariamento urbano e como nasce e tal? Bom, basicamente a gente tem contextos de crise, né? O autor traz a crise de 70 como uma grande virada assim no contexto econômico mundial, que alguns autores colocam como pós-fordismo, de acumulação flexível e etc. Bom, o que seria esse empresariamento urbano, né? Segundo o autor, a partir do Harvey, né, ele fala que é a formação de alianças e coalizões, coligações voltadas para o desenvolvimento econômico das cidades, que tem por finalidade tentar atrair fontes externas de financiamento, novos investimentos diretos ou novas fontes geradoras de emprego, no sentido de tornar as cidades mais atrativas para o desenvolvimento capitalista, nas quais os governos e a administração urbana desempenham um papel de agilizadores dos interesses estratégicos do desenvolvimento capitalista. Então, basicamente, a gente tem um contexto de crise, onde a gente, teoricamente, tem pessoas ditas desenvolvidas e a gente tem de se adaptar a elas, né? A gente tem que ser não subdesenvolvido, né? Como retórica. Então, como se dá isso? Bom, o autor traz, que eu vou falar mais à frente, essas coligações, formações se dão, por exemplo, de uma atuação tanto do Estado como de certos governos mais locais, de formas que utilizam essas cidades para atrair os capitais, né? O autor chama atenção que ele coloca como city marks, seriam as publicidades em torno das cidades. Bom, trago outra frasezinha que ele coloca como empresariamento urbano, se caracterizado principalmente por essa parceria do público-privado com objetivo político e econômico, onde se tem os investimentos de empreendimentos imobiliários pontuais e especulativos, na dita melhorias de condições em âmbito específico. Então, é uma questão puramente econômica e política, não é uma questão de temos que ter a utopia do direito à cidade, é uma questão simplesmente de capitalista, de precisamos salvar a economia. Basicamente é isso. Então, todas essas melhorias, elas estão condicionadas a determinados espaços. Então, esse âmbito específico, mais à frente, eu vou falar um pouco sobre isso. Algumas estratégias que são vistas em torno desse empresariamento urbano são, por exemplo, recursos disponíveis para cada cidade, o que há de se aproveitar, então, o turismo, por exemplo, no Rio de Janeiro. É uma questão onde a cidade se apresenta bonita, bela, em torno dos seus relevos e montanhas, onde a gente consegue colocar um Cristo lá em cima e tirar foto e ver a beleza da paisagem natural do Rio de Janeiro. Então, seria um exemplo. Incentivos governamentais, redução de impostos, por exemplo. A cidade como um lugar de inovação. Então, seria colocar uma perspectiva, talvez, de ilusão, inventar uma cidade onde são culturas diversas, etc. Vitrines para a cidade global, cartões de visita, como a praia de Copacabana, Sambódromo, né? Também se apresentam como uma estratégia, uma cidade de controle com meios de circulação, informação e acesso. Então, precisa ter aeroportos, rodovias, meios onde seja fácil essa disponibilidade e distribuição desses meios. Por exemplo, ter edifícios com heliportos ou ter uma internet de qualidade, por exemplo. Por último aqui, captura e manutenção de repasses do governo. Então, o autor ele traz dois exemplos, né, de Barcelona e do Rio de Janeiro. Eu vou pular essa questão de Barcelona, porque a gente está se tratando em específico do Rio de Janeiro. O autor traz uma abordagem, fala basicamente do governo do César Maia, né, sobre os longo período de governo dele e sobre essa inserção nessa dinâmica mundial de como o Rio de Janeiro poderia
ser uma cidade. Bom, historicamente, o Rio de Janeiro deixou de ser a cidade industrial, né? Passou para São Paulo, então a gente perdeu um grande poder econômico ao longo da história. Então, o plano estratégico deles é meio que tornar essa cidade atrativa, numa forma de competir com essas outras cidades mundiais. Então, o que se viu foi uma operação imobiliária, basicamente, nas áreas nobres. A gente não viu serviços, por exemplo, sendo disponibilizados para favelas. Então, o vídeo que a gente está vendo, só olhar ali, quando a gente passa pela Lagoa Barra aqui, a gente vê a Rocinha e qualquer outra favela do Rio de Janeiro, né? Então, esses serviços estariam à disposição, basicamente, da classe dominante. O autor traz, como é um texto de 2011, ele traz uma perspectiva sobre o Pan-Americano, né? Mas a gente tem outros exemplos, como as próprias Olimpíadas e a Copa do Mundo, como ocorreram aqui no Rio de Janeiro, tiveram uma grande repercussão e tiveram importância como reformas que trouxeram visibilidade e também uma melhoria para a cidade, né? Então, o autor também chama atenção para as CPIs que foram organizadas, porque, bom, estava a gente se aproveitando da situação e era muito complicado. Aqui vou trazer alguns mapas, né? Basicamente, o que esse mapa nos diz? As áreas mais pobres e as áreas mais ricas, né? Basicamente, as áreas mais ricas são a zona sul do Rio de Janeiro e a Barra da Tijuca, parte do centro da cidade também, mas aqui zona oeste, zona norte, eles estariam com os índices de desenvolvimento social menor. Aqui é um segundo mapa onde a gente vê onde ocorreram alguma reforma olímpica, né? Aqui na Barra da Tijuca, no centro, um pouco aqui na zona norte também, mas principalmente as áreas de remoção, olha como estão presentes nessas áreas de atuação onde estava sendo planejadas essas reformas por conta das Olimpíadas e onde foram colocadas essas pessoas no Minha Casa Minha Vida. Pessoas foram retiradas desses locais e expulsas cada vez mais longe, né? Aqui tem um mapa basicamente de favelas que eu tinha feito uma disciplina atrás e como a gente consegue ver que existem pouquíssimas favelas nas áreas mais ricas e tal. Tem outros mapas também que se sobrepõem, áreas, por exemplo, de classe de raça, né? Basicamente vai mostrar a mesma coisa assim na Zona Sul e na Barra da Tijuca, como áreas predominantemente mais brancas, enquanto Zona Norte e Zona Oeste se apresentariam como áreas mais com população de pele mais escura. É isso. Então, no seu livro, Lefebvre também montou um esquema no qual ele apresentava os pontos críticos e as descontinuidades do processo de urbanização. Nesse esquema, ele traçou uma linha que vai de zero urbanização, que é a inexistência da cidade, predominância da vida agrária, da produção e do campo, até 100% de urbanização, que seria a absorção do campo pela cidade e predominância completa de produção industrial, até mesmo na agricultura. Então, de acordo com o autor, a cidade política é que organiza e domina uma vizinhança agrária, enquanto a cidade comercial inicia afastando o comércio para sua periferia, mas logo em seguida integra o mercado, envolvendo ela mesma em uma estrutura social baseada nas trocas, nas comunicações ampliadas, no dinheiro e na riqueza imobiliária. E o próximo ponto, que é a cidade industrial, o autor diz que é decisivo, que é quando a importância da produção agrícola recua diante da importância da produção artesanal, da produção industrial, do mercado, do valor de troca e do capitalismo nascente. E na Europa Ocidental, esse ponto crítico se situa por volta do século XVI. Então, a cidade industrial seria o momento em que a produção camponesa, as populações camponesas despojadas, partem para a cidade e há uma grande concentração urbana. E é nesse período em que a cidade em expansão invade os campos de fato. E o Lefebvre também ressalta um paradoxo, em que ao mesmo tempo que a cidade se expande desmesuradamente, a forma de vida urbana da cidade tradicional explode em pedaços, como ele diz no livro. Então, esse processo duplo de industrialização e urbanização produz um duplo movimento de explosão, implosão e condensação e dispersão. E é ao redor desse ponto crítico que se situa a problemática atual da cidade e da realidade urbana. Pode passar, por favor.
Nessa parte, o Lefebvre só faz um adendo, em que ele fala que a crise da cidade é mundial e se apresenta como um aspecto dominante da mundialidade em marcha. Mas as causas práticas e razões ideológicas variam de acordo com os regimes políticos, sociedades e países em questão. Então, seja em países em desenvolvimento, países capitalistas altamente industrializados ou países socialistas, a cidade explode e a forma tradicional da sociedade agrária se transforma, só que de formas distintas em cada um deles. Pode passar. Enquanto países industrializados, há uma proliferação da cidade em tecidos urbanos, subúrbios ou em setores residenciais. Em diversos países mal desenvolvidos, como o Brasil, a favela é um fenômeno característico desse processo de urbanização. E nos países em desenvolvimento, a solução da estrutura agrária empurra para as cidades os camponeses sem posses e que desejam mudar suas vidas. E é nisso que a favela acolhe e desempenha um papel mediador entre o campo e a cidade, entre a produção agrícola e a indústria. E as favelas demonstram como a falha em acomodar a população urbana em crescimento pode fortalecer as desigualdades sociais. E elas são resultado, basicamente, do medo que existia na época de que os imigrantes rurais e pobres invadissem as cidades, e somado à falha do governo em planejar as cidades, tendo em vista o rápido crescimento urbano, que nunca parou. Então, resumindo, o mau planejamento contribui para uma urbanização muito desigual, com grandes parcelas populacionais habitando assentamentos informais, extremamente mal localizados e totalmente mal servidos, gerando o que a gente conhece hoje em dia, né? É basicamente isso. Pode passar para o próximo. Oi, gente, boa noite. Eu vou falar do texto Megacidades versus Cidades Globais, Desenvolvimento e Instituições. O texto introduz o tópico afirmando que depois da nova revolução urbana, ali para o final do século XX, a relação entre o tamanho e o papel econômico das cidades foi se modificando e dois fenômenos foram observados. Primeiro, o crescimento das megacidades, tanto em número quanto em tamanho, e segundo, uma nova organização, onde algumas cidades concentram uma parte desproporcional de poder sobre a economia mundial, o que é resultado direto da globalização. Pode passar, por favor. Em 1950, havia duas megacidades, Nova York e Tóquio, também cidades globais. Depois várias megacidades surgiram, mas várias delas não ganharam qualquer dimensão econômica global ou função global. O texto constata que a maioria das maiores cidades são localizadas nos países menos desenvolvidos, enquanto as cidades globais mais poderosas são principalmente localizadas em países desenvolvidos. E esses dados são muito importantes, porque a gente pode observar que a explosão de megacidades nos países menos desenvolvidos resulta de fenômenos como o crescimento populacional e o processo de migração, sendo a migração resultado de fatores como êxodo rural, por exemplo. Já na maioria das megacidades, em países mais desenvolvidos, em países desenvolvidos, são grandes cidades há muito tempo, com um crescimento muito mais lento e regular, ou seja, esse crescimento é relacionado diretamente com a sua atividade econômica, foi uma coisa muito mais orgânica, né? Não uma explosão. E essas cidades com grande concentração de poder são as cidades globais. A função de coordenação das cidades globais repousa em serviços especializados. Então, ou seja, elas estão usando trabalhadores altamente qualificados, o que gera alta interação entre diferentes habilidades e, consequentemente, bastante diversidade no mercado de trabalho. E essa diversidade e o tamanho da cidade têm uma relação importante, porque são fatores essenciais da globalização. A presença dessa diversidade é circular e acumulativa, ou seja, a globalização da cidade acaba sempre causando cada vez mais globalização. Mas é importante ressaltar que o tamanho dessas cidades não é uma condição suficiente para que ela seja considerada uma cidade global. As funções globais das megacidades estão muito mais ligadas a desenvolvimento, entre outros elementos, tanto que 70% das cidades globais, em 2005, que esse texto é de 2005, tem menos de 5 milhões de habitantes. Mas o que diferencia essas cidades globais? É essa sua capacidade de gerar toda essa globalização. O texto afirma que grandes aglomerações são mais bem classificadas globalmente se elas estiverem localizadas em países mais desenvolvidos. Pode passar, por favor.
Então, se o nível de desenvolvimento é um fator super importante do surgimento de uma cidade global, é provavelmente por causa da qualidade das instituições dessa cidade. Na verdade, em vários países pobres, as instituições não são capazes de promover o surgimento de funções de coordenação global, de funções tão grandes. Por isso, algumas cidades muito grandes dificilmente acabam desenvolvendo funções econômicas eficazes no eixo global. E o texto aponta justamente a importância das instituições, já que elas determinam a forma de organização econômica. E essa é a chamada hipótese institucional, que é o cerne desse artigo. Outra coisa muito importante é que, como a gente está na era digital, uma cidade precisa do conjunto de capacidades individuais e sociais para usar as tecnologias, já que essas tecnologias se tornaram essenciais para a coordenação e controle da economia. Um exemplo que é mencionado no texto é que, em 2003, os Estados Unidos tinham 65 computadores pessoais por cada 100 habitantes, e enquanto Índia, Paquistão, Nigéria, Bangladesh tinham menos de um. E nessa mesma época, o número de telefones era menor em toda a África do que em Manhattan, nos Estados Unidos. Ou seja, esse quadro revela uma grande desigualdade entre as capacidades de globalização de países com menores e maiores índices de tecnologia. Uma coisa muito importante em relação às instituições é a formalidade e a informalidade delas. Apesar da importância das regras formais, as regras informais são muitas vezes mais fortes e mais duráveis e frequentemente têm a palavra final. Essas regras informais, no caso, são as que resultam das nossas interações familiares e com a sociedade. E as regras formais do mercado podem entrar em conflito com as convenções tradicionais ou com a corrupção, por exemplo. A corrupção, que é uma coisa muito presente no Brasil, se baseia em regras que são muito diferentes daquelas que governam a globalização. O texto afirma que a corrupção é menos provável onde o ambiente ético, ou seja, as normas sociais relativas ao interesse público, é muito alto. E a corrupção é um fenômeno que torna a coordenação global, de maneira geral, muito mais difícil, já que a corrupção desestimula o empreendedorismo, desfavorece os investimentos estrangeiros e as interações internacionais. Pode passar, por favor. Mas o que são essas instituições informais? Vai desde vendedores ambulantes itinerantes para atividades ilegais como tráfico de drogas, contrabando, jogos de azar ou prostituição. O setor informal é tanto um produto quanto um favor que reforça o crescimento das megacidades sem o crescimento econômico. Mas ele também envolve uma forma de auto-organização que permite a sobrevivência de uma certa camada da população. Isso acontece porque o tamanho da população da cidade é completamente desproporcional aos recursos econômicos dessa cidade. E esse setor informal é, por natureza, o domínio das regras informais, que regulam também as favelas e outros assentamentos urbanos informais. E todos esses elementos informais podem ser agrupados no que é chamado de sociedade informal. Pode passar, por favor. Aí tem um gráfico que tinha no texto, que ele mostra o percentual de pessoas que estão envolvidas nessa indústria informal. E a sociedade informal é geralmente considerada como composta de indivíduos marginais, de pessoas excluídas da sociedade normal, né, entre aspas. Mas esses indivíduos podem criar suas próprias normas, suas próprias regras de jogo, suas próprias instituições. Pode passar. E o texto conclui, então, que, a fim de se tornar globalizada, uma cidade deve ter recursos e infraestruturas, alta qualificação e, acima de tudo, instituições formais e informais adaptadas a esse objetivo de se tornar globalizado. Além disso, esse artigo sugere que as megacidades em países menos desenvolvidos podem, em troca, ser grandes obstáculos para o desenvolvimento. Isso acontece porque elas geralmente elas geram o surgimento de organizações e instituições informais, que, como já foi visto, o setor informal gera as condições para que se crie um quadro duradouro de um grande crescimento urbano, no qual não há crescimento econômico. É isso. Bom, gente, eu queria começar primeiro pedindo desculpas, porque, infelizmente, minha internet não comporta a câmera e o microfone ligados ao mesmo tempo, mas, para alegria de muitos e tristeza de alguns, vocês só vão ter contato com a minha voz hoje. Bom, então vamos lá. Eu vou finalizar nossa apresentação falando um pouquinho sobre a relação entre o direito à cidade e as mais recentes reformas urbanas pelas quais a cidade do Rio passou e vem passando. E, para essa minha parte, eu me baseei em dois livros, na verdade. Um do Henri Lefebvre, que já foi citado aqui no trabalho pela Kendra e pela Isabela, e outro do pesquisador australiano Chris Butler, que ele trata justamente da temática de políticas públicas sobre o espaço urbano
e a sua relação com o conceito de direito à cidade na concepção do Henri Lefebvre. Bom, então vamos lá. Eu acredito que todos vocês se lembrem que, ao longo da década de 2010, a cidade do Rio foi palco de grandes eventos de visibilidade internacional. A gente teve em 2011, por exemplo, o Rock in Rio, o retorno do Rock in Rio depois de 10 anos, ser uma nova edição. Tivemos a vinda do Papa Francisco no contexto da Jornada Mundial da Juventude em 2013. Tivemos a Copa do Mundo em 2014, que, por mais que tenha sido sediada em diferentes cidades do Brasil, o Rio teve um foco bastante perceptível por ser a capital turística e, muitos dizem, cultural do país. E, mais importante, em 2016, nós sediamos as Olimpíadas e as Paralimpíadas. E, como forma de aplicar todos os investimentos feitos tanto pelo governo federal quanto pela iniciativa privada sobre a cidade, e também visando a construção de um cenário mais adequado para a vinda de um grande número de turistas, tanto durante as Olimpíadas quanto após, os governos do estado e do município começaram uma série de reformas que compreenderam da Zona Oeste até o centro do Rio de Janeiro, e que foram responsáveis por alterar não só a paisagem, a aparência desses lugares, mas também, de maneira mais profunda, as dinâmicas de habitação e de locomoção. Pode passar, por favor. E só a título de ilustração, a gente teve a criação dos sistemas de transporte BRT e VLT, tivemos a linha 4 do metrô, o projeto do Porto Maravilha, na zona portuária, o Parque Madureira, o Parque Olímpico da Barra e o Complexo Esportivo de Deodoro. Mas tudo bem, mas como é que isso se relaciona com a questão do direito à cidade? Eu acho que vale a pena a gente trazer de novo uma outra definição, dessa vez o conceito do próprio Henri Lefebvre, que é um conceito um pouco utópico, mas que é bastante aproveitável, ainda tem sua carga de... ainda é bastante concreto. E seria o quê? Seria o direito ao usufruto dos espaços urbanos por meio do exercício e do desenvolvimento de trocas de caráter não comercial, ao menos não exclusivamente comercial. E seria o direito ao acesso a lugares de encontro, nos quais os cidadãos desenvolveriam suas potências individuais e coletivas, e isso dentro do espaço físico da cidade, e fazendo uso dos meios que a cidade fornece para esses encontros e essas relações se desenvolverem. Isso envolveria tanto direito ao lazer, direito à prática de manifestações artísticas nas ruas, a convivência, confraternização e socialização, um acesso aos meios de locomoção e transporte, e, por fim, um aspecto bastante importante seria a possibilidade de atuação dos cidadãos no que diz respeito às alterações promovidas no espaço da cidade. Ou seja, os habitantes de determinado lugar teriam o poder e o direito de contribuir e influenciar tanto na auto-administração quanto na determinação e na escolha dos novos usos e fins que vão ser dados para os espaços públicos. Eu acho que é justamente a esse último ponto que eu vou me ater mais no trabalho. E, segundo Lefebvre, a promoção do direito à cidade não consiste só na entrega ou na garantia de um direito previsto em lei, por exemplo, tanto pelo Estado quanto por eventuais agentes privados, porque esse direito não é só um fim, ele é um processo. E a concretização efetiva dele dependeria da participação dos titulares desse direito, tanto no processo de conquista, mas principalmente de construção das condições que permitiriam o exercício daqueles usos que eu já tinha citado. E para ele, para o Lefebvre, a cidade não seria só o resultado de uma série de processos de industrialização e acúmulo de capital, mas seria, nas palavras dele, a obra de arte produzida pelos seus habitantes. E o direito à cidade, por consequência, não é o mero usufruto de uma cidade já pronta e imposta, mas sim o poder de construção dessa cidade. E, voltando um pouco para a minha narrativa da linha do tempo, o Rio já foi alvo de uma série dessas reformas urbanas ao longo da sua história. A gente já teve aquelas executadas por Dom João VI, quando da chegada da corte, as reformas do prefeito Francisco Pereira Passos, do governador da Guanabara, Carlos Lacerda, e, mais recentemente, nas 3 gestões, contando com o atual, do prefeito Eduardo Paes.
E se a gente conseguir, se a gente analisar todos esses processos, a gente consegue perceber um traço comum, que é a maneira distante, paternalista, segregacionista e muitas vezes arbitrária pela qual esses processos foram desenvolvidos e postos em prática. E pode passar, por favor. E o que a gente consegue retirar dessa última reforma que a gente está analisando? A gente consegue perceber que houve justamente uma contraposição entre, de um lado, a intenção de dar novos usos ao espaço público carioca e, do outro, a participação da população na tomada das decisões que importariam nessas mudanças. Isso é, as alterações de função dos espaços e também da forma desses espaços se basearam exclusivamente nos ideais e na interpretação de certo corpo intelectual e fortemente influenciados por um corpo político, que acabaram privando desse processo de planejamento aqueles que mais entendiam do funcionamento cotidiano desses espaços urbanos e que, por consequência, mais sofreriam com as mudanças deles implementadas, que são os seus habitantes. Pode passar, por favor. E colocando o caso do Porto Maravilha, do projeto Porto Maravilha como paradigma, a gente pode perceber que o que aconteceu foi, como uma consequência natural dessa tentativa incompleta de prestação do direito à cidade, de tentar ministrar só uma face desse direito, só um dos sentidos, um dos múltiplos sentidos que esse direito apresenta. Não houve somente esse choque entre os sentidos, mas até mesmo a concretização de novos usos se tornou um direito para poucos. A gente consegue perceber que, em grande parte, os aspectos positivos dessa reforma da zona portuária, por exemplo, se limitaram mais ao campo estético, como com a derrubada da perimetral e a construção do Museu da Manhã, por exemplo, o que acabou só passando um verniz sobre os reais problemas e as necessidades mais urgentes da região. E aí, por outro lado, os moradores da Pequena África e do Porto como um todo, eles acabaram só sofrendo com o encarecimento da região, porque houve uma valorização mais voltada para o turismo e que acabou encarecendo os aluguéis e também com uma série de expulsões para a construção derrubada de habitações e entre outros programas de reformulação das ruas. Então, resumindo, o que aconteceu? Primeiro, houve a privação desse processo de tomada de decisão dos moradores da zona portuária, que não puderam palpitar ou influenciar nos novos fins e no novo perfil que a região teria. Eles ainda sofreram com uma série de obras demoradas, que foram muitas vezes paralisadas e atrapalharam a mobilidade, a vida econômica, a vida social na região. E, por fim, eles acabaram se deparando com um bairro completamente novo, de perfil turístico, que não atendia nem as necessidades que ele já apresentava há décadas, e não comportavam mais as pessoas que moravam lá. E aí, voltando para a teoria do Lefebvre, o que ele defende? Que, como não aconteceu no caso em questão, esses processos deveriam se dar por meio da centralização na mão dos cidadãos locais, o que possibilitaria eles essa tomada das decisões relevantes à produção do espaço. E ele também é um autor muito marxista, então ele defende que esse poder ao povo serviria como uma forma de barrar o domínio do capital sobre os espaços urbanos. Porque ele acreditava muito na classe operária como agente das mudanças, especialmente no que diz respeito aos espaços que eles já ocupavam. E para ele, fazendo uma ressalva, esse conceito de participação ele é bem distante do conceito de cidadania que a gente tem noção por meio das democracias liberais. Uma cidadania que se resumiria só a processos mais indiretos, como
realização de consultas e campanhas publicitárias e também uma transparência do Estado. Ele, apesar de não definir de maneira muito clara nos textos como se daria essa participação direta, e ele reconhece muito também a importância do papel do Estado como intermediador, como o agente que vai proporcionar as condições materiais da mudança. Ele ressalta que sempre tem que ser respeitadas a voz das ruas e principalmente a arte das ruas. E pode passar, por favor. E só para finalizar agora, eu encontrei essa frase do Lefebvre que tem muito a ver com o tema do trabalho como um todo. Eu vou traduzir aqui para vocês. Mude a vida, mude a sociedade. Esses preceitos nada significam sem a produção de um espaço apropriado. É só fazendo um breve comentário. Esse espaço apropriado não é só um espaço que tenha as condições necessárias para que se faça o uso da cidade, para que se exercite o direito à cidade naquela perspectiva de usufruto, mas sim são as condições que devem ser observadas para a construção da cidade. E voltando, novas relações clamam por novos espaços e vice-versa. Então, o que a gente conclui? A renovação e a readequação são processos necessários e naturais, orgânicos, quando a gente fala de relações urbanas, nos espaços urbanos. Mas a produção desses espaços, ela precisa ser desenvolvida por meio de participação ativa de todos os cidadãos, unindo o conhecimento técnico e a teoria com a prática do cotidiano. Então, acho que é isso, gente. Obrigado pela atenção e qualquer dúvida, estamos aí. Gente, vou parar a gravação aqui.